dando risada aqui, né? Porque a gente aproveita o intervalo também para bater um papo aqui, né? E o Rogério está contando uma história muito interessante, porque eu disse que a gente voltaria, né? A gente estava voltando aqui para o programa para te dar algumas dicas para você não errar na hora de abrir o negócio. Aí o Rogério está contando uma história muito interessante, né, Rogério? Da mãe e da filha, como é que é mesmo? Então, é interessante porque o professor sempre falando que sempre tem um segredo, um toque a mais no empreendedorismo da gente. E tinha uma senhora que ela era famosíssima porque ela fazia uma torta de pera que ninguém conseguia copiar, muito embora ela desse toda a receita para todo mundo copiar. E no final das contas, no final lá da vida dela, no leito de morte, falou, não, eu preciso continuar passando essa tradição de mãe para filha. Chamou a filha num canto, eu falou, olha, aquela torta que até você tentou a vida inteira fazer e nunca dava certo, troca a pera pela maçã. E era assim, aquele segredo, aquele segredinho. Ou seja, aquele tinha um segredinho que a mãe não tinha revelado até na hora, né, do leito de morte. Aí, professor, depois dessa, quais são as dicas, né? A primeira dica é que não existe receita pronta. Nem aquelas de comadre para comadre, não dá certo, né? A conversa surgiu até para que o telespectador possa colocar, né? Às vezes, nós estávamos comentando aqui que muitas vezes você passa uma receita para um amigo, para uma amiga, né? Ou para a comadre, para o compadre e tudo, ele faz a primeira vez e não dá certo, exatamente porque deve ter faltado algum toque em alguma situação. Em relação a essas questões de dicas, a gente, no meu caso especificamente, eu vi os dois lados da situação. Estou no ambiente acadêmico e tenho a minha empresa de consultoria, trabalho como consultor organizacional também. Então, eu ainda comentava com a Natália antes do início do programa, os erros que nós cometemos quando iniciamos o empreendimento, eles são muito grandes, não é? Muitas das questões que a gente trata hoje, por exemplo, na disciplina de empreendedorismo em sala de aula, eu sempre coloco para o aluno o seguinte, principalmente, isso vale para você que está nos acompanhando em casa. Não existe fórmula pronta, não existe aquela receita do bolo. Se fosse assim, você pegava um grande empreendedor, pegar, por exemplo, o Silvio Santos copiava tudo que ele fez, o Antônio Emílio de Moraes, né? Pegavam grandes homens da história, Henry Ford, São Alto, Duval Marx, você copiava o que eles faziam e pronto, estava resolvida a situação. Mas a questão não é assim. É muito mais complexo o processo. Por quê? Agora, existem algumas características, existem algumas regras que, se você seguir, isso vai ajudar muito. Primeiro, a questão do planejamento, né? Eu citei no início das minhas falas que o Brasil é o país que tem o maior índice de empreendedor do mundo, mas também nós somos, durante muito tempo, o país com o maior índice de mortalidade das microempresas. Porque exatamente como o Rogério colocou muito bem aquela hora, a falta de preparo em algumas situações, o medo do risco. Todo negócio envolve risco, não tem como. Por mais calculado que seja, o risco ele vai acontecer. Então, eu posso abrir um empreendimento a partir do nada, como já aconteceu, entre aspas, e posso ter uma grana violenta em mãos, um montante significativo de dinheiro e afundar o empreendimento da mesma maneira. Não é? Você precisa notar se o empreendimento ele está realmente num segmento, como aconteceu no VT mostrado aqui no programa, na reportagem mostrada pela Drica. A empreendedora, a empresária olhou e falou assim, olha, todo mundo já faz isso, mas eu vou fazer um pouco diferente. Então, ela encontrou uma nova maneira de fazer algo que outras pessoas já fazem. Isso também é importante, é algo que nós chamamos tecnicamente de inovação. Um outro processo importante é você saber exatamente que não há como nós sabermos tudo. Ou você vai procurar uma ajuda especializada, ou você vai realmente procurar. Hoje é muito fácil o acesso, nós temos a internet, temos uma série de informações, tem muitas pessoas que podem ajudar para que você possa realmente ter o maior número possível de informações em mãos que vai ajudá-lo a ter um risco menor, não que vá minimizar o risco. Conheço várias pessoas, inclusive tem vários amigos, que trocaram a estabilidade dos empregos, né, bons empregos. Tem um livro muito interessante, permito inclusive passar aqui o nome do autor, o nome do livro, para que as pessoas possam... Um livro assim que marcou inclusive minha vida, ele chama O Segredo de Luísa. O autor chama Fernando Dolabella. E é um livro assim que é uma das bíblias que ele tem aqui em relação ao empreendedorismo. Então ele coloca no livro a síndrome do senhor André, que é a síndrome do empregado. Muitas vezes eu estou empregado na minha empresa, eu tenho lá a segurança do meu emprego e eu gostaria de ter meu próprio empreendimento, mas eu fico com medo de avançar, de arriscar, de ousar e às vezes fico frustrado até o final da minha vida, inclusive, com aquilo. Então, se você, por exemplo, está nessa situação, saiba que que qualquer coisa que você vai fazer implica risco.
Mesmo quando eu estou empregado, há o risco de eu ser demitido. É verdade. O mercado também faz a mesma coisa quando eu sou dono, porque às vezes a pessoa também faz aquela situação assim, eu não quero mais ser mandado por ninguém, então vou ser dono do meu próprio negócio. Eu sempre coloco que você ainda tem um dono, você ainda tem um proprietário, que é o cliente. É verdade. Então, essas são situações, assim, não existe uma regra pronta, existem dicas, existe orientação, existe a parte técnica que você vê com, por exemplo, montar o seu plano de negócio, que ajuda muito. Você tem instituições hoje que fazem trabalho, como, por exemplo, a instituição governamental, o SEBRAE, que ajuda a gente nesse sentido. O empreendedor brasileiro, ele é, acima de tudo, um sobrevivente, porque nós temos uma carga tributária gigantesca, pouco mais de 37%. Então, muitas vezes os outros países olham e falam assim, meu Deus, como que alguém consegue abrir um empreendimento no Brasil, que se demora muitas vezes 6 meses para abrir um empreendimento, sendo que na França você abre em 11 dias. Você tem uma carga tributária, às vezes, gigantesca, gigante, você paga uma série de impostos, muitas vezes você não vê reversão disso. Então, é um quadro, Dirce, e você que nos acompanha, e os amigos que estão conosco nessa manhã viva, não pense que existe uma regra pronta. A história do Rogério nos mostra que você tem que ter, acima de tudo, persistência e perseverança, porque senão você vai ter aí, muitas vezes, uma frustração. E a última parte, que a gente vai, inclusive, transferir isso para a psicóloga Natália, que está aqui conosco, que talvez seja uma das dicas mais importantes. Principalmente quando você abre um empreendimento, muitas vezes você tem um sócio ou vários sócios. Eles podem ser sua família, como foi o caso do casal aqui conosco hoje. Como lidar com tudo isso, né, Natália? Não confunda, em hipótese nenhuma, na medida do possível, a sua vida pessoal com a vida profissional. Não transfira as questões relacionadas ao seu empreendimento com o que acontece na sua casa, na sua convivência. E, acima de tudo, não confunda a sua finança pessoal com a finança da empresa. Ok. E aí, Natália, para a gente encerrar, qual é a dica? Então, ser ousado, né? A ousadia é uma palavra muito bonita, mas não é fácil de ser ousado. A aplicabilidade é dificílima. E a sociedade, né, trabalhar com parentes, irmãos, né, a família. Enquanto um casal, é importantíssimo, né, que se consiga, pelo menos, digamos assim, em tese a gente consegue entender, né, problemas da minha casa eu resolvo na minha casa, problemas da empresa na empresa. É verdade. Mas não é assim que funciona. E tudo que envolve o ser humano torna-se muito complexo, né? Nós somos muito complexos. Então, desse jeito mesmo, distanciar o máximo possível, né, os meus problemas familiares, né, dos problemas da minha empresa. Procurar colocar cada coisa no seu devido lugar para que ela seja resolvida no seu devido lugar. Tá certo. Olha, gente, tem muito mais, né, para falar para você, mas eu espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Eu quero agradecer a vocês, viu, por ter vindo, participado, partilhado a vida de vocês aqui para a gente, para tentar ajudar a tantas pessoas que hoje acompanham Manhã Viva. Obrigada. Obrigado, para nós foi um prazer. Tá certo. Obrigada, professor. Obrigada, Natália. Obrigado Deus mais uma vez abençoe. pelo convite. E até a próxima, se Deus quiser. Tem muito a falar sobre isso ainda aqui no programa. A gente vai estar falando outras vezes, se Deus quiser, tá certo?